convidar vocês a entrar comigo na boleia de um caminhão e viajar pelas estradas do Brasil por 4 anos seguidos, com o seu companheiro, esposo, namorado. Esse companheiro não deixa você sair dessa boleia do caminhão. Esse companheiro te espanca durante essas viagens, durante 4 anos. Esse companheiro te agride moralmente e você não tem como sair da boleia desse caminhão. Você está presa. Isso foi o que aconteceu com Bruna. Bruna não é o nome real dessa pessoa que foi salva, mas essa história é verdadeira. Ela aconteceu em 2021, durante a pandemia, e Bruna foi salva por causa desse sinal vermelho, que ela descobriu nas redes sociais, ela colocou no celular dela, e nós do Sistema de Justiça conseguimos interceptar esse caminhão com a Polícia Rodoviária Federal em Anápolis, uma cidade no estado de Goiás. Bruna foi salva com o rosto todo machucado. O seu agressor foi preso, foi processado, e assim surgiu a campanha Sinal Vermelho de combate à violência contra a mulher, que é uma lei federal hoje. Mas o que é importante, ela salvou muitas vidas, ela salva muitas vidas, ela é uma política pública hoje de norte a sul do Brasil, mas ela surgiu em razão de um fator muito importante, que foi a união entre as mulheres. Foi a articulação política entre as mulheres. Na época eu presidia a Associação dos Magistrados Brasileiros, que é a maior entidade de juízes do mundo, e eu fui a primeira mulher em 70 anos de história. E quando veio a pandemia, e eu fiquei também encarcerada, mas felizmente encarcerada com meu esposo e 2 filhos, num ambiente saudável, eu pensei, imagine se eu fosse vítima de violência doméstica nessa situação que eu estou, que eu não posso nem descer a escada do prédio por conta do toque de recolher. Na minha cidade, em Niterói, tinha toque de recolher, não podia sair. Onde essas mulheres vão denunciar? As delegacias estavam fechadas, os fóruns estavam fechados, as defensorias só atendiam por e-mail. E aí eu pensei na campanha Sinal Vermelho, nessa articulação entre o Conselho Nacional de Justiça, a Associação dos Magistrados Brasileiros e com toda a bancada feminina do Parlamento Brasileiro que se juntou. E aí não tinha partido, tinha a vontade de atuar para salvar essas vidas. E essa lei foi aprovada em apenas 4 meses. Câmara, Senado e sanção do presidente da República. A Sinal Vermelho, ela é a prova viva de que juntos, né, e não foram só mulheres, foram principalmente as mulheres, de que juntos nós conseguimos implementar políticas públicas, mas com mulheres capitaneando, porque somente quando você tem perspectiva própria, quando você sabe o que está acontecendo com você, que você é capaz de promover a transformação que a gente precisa e a gente quer no mundo. Vou fazer um outro convite para vocês. Nós temos aqui a Câmara, o Senado brasileiro. Vocês confiariam numa mulher presidindo a Câmara dos Deputados? Vocês confiariam numa mulher presidindo o Senado brasileiro? Nesse momento, a gente está em processo de mudança de presidência na Câmara dos Deputados. Não existe uma mulher candidata. No Senado Federal tem uma mulher, mas eu aposto que vocês ainda não pensaram quem é essa mulher. A gente vê quem são os homens, né? Já se fala que tem um candidato preferido, mas as mulheres não. A gente não pensa nisso. E por que a gente não pensa nisso? Porque a representatividade feminina ainda é muito baixa. Na época da Sinal Vermelho, a gente tinha 77 mulheres em 513 deputados, eram 15%. Atualmente, a gente tem 18%. Mas a gente fica atrás. A gente está falando de G20, de Cristo Redentor. Nos países do G20, o Brasil está em penúltimo lugar na representatividade feminina. A gente só ganha do Japão. A gente tem 18%, o Japão tem 9% de representantes femininos. A gente perde no mundo para países como a Arábia Saudita, em que a mulher não tem direitos. E o que a gente precisa fazer para mudar essa realidade? A gente está aqui para isso, para pensar nas soluções.
Eu tenho uma receita de bolo, foi falado em bolo aqui, eu tenho uma receita de bolo, que já foi adotada em outros países. O México, por exemplo, adotou como fator principal para a representatividade feminina no parlamento o combate à violência contra a mulher. O México tem 50% de mulheres no parlamento. O México tem protocolo com perspectiva de gênero em todos os setores públicos, inclusive no judiciário. Ponto 1. Ponto 2. Incentivar candidaturas femininas. E como é que a gente faz isso? Conhecendo as candidatas, ajudando essas candidatas em todo lugar onde a gente vive. Tem alguém do nosso lado, na nossa comunidade, uma mulher que se destaca. A menina que trabalha no posto de vacinação e ajuda todo mundo. A menina da padaria que está ajudando as outras pessoas. Essas mulheres precisam ser incentivadas. Financeiramente também, contribuição financeira. E mais do que isso, os partidos políticos precisam, nos seus municípios lá na base, trazer mulheres para cima. Os partidos políticos precisam de mulheres nas suas lideranças. Quantos partidos políticos vocês conhecem que têm mulheres presidentes de partido? Muito poucos. A gente tem 2 partidos que têm mulheres presidentes de partidos. Elas têm que puxar outras mulheres. E mais do que isso, o terceiro ingrediente dessa receita do bolo tão importante, o discurso, adotar o discurso de que nós, mulheres, temos capacidade, sim, de equilibrar a família, né? Eu tenho 2 filhos, eu tenho marido. Volta e meia me perguntam, você ainda está casada? Você mora em Brasília, eles moram aqui? Os seus filhos foram criados como? Se você vive viajando. Isso é possível. Então, é adotar o discurso de que a gente é capaz de estar nos lugares de destaque. Sim, isso precisa ser verbalizado. O Brasil tem 52% de mulheres na sua população. São mais mulheres do que homens. As mulheres têm o grau de escolaridade superior ao dos homens, segundo as pesquisas recentes que a gente teve. Mas as mulheres continuam ganhando menos que os homens, 21% a menos que os homens, segundo estudos recentes, também do IBGE, exercendo a mesma função. Numa empresa, a mulher pode ser, por exemplo, diretor de um setor, do lado dela ter outro diretor, ela ganha 21% a menos. É a média nacional. E por que isso acontece? Porque isso ainda está naturalizado na nossa sociedade. Vocês não sabem, mas agora, em março e em abril, 2 grandes confederações, a Confederação Nacional do Comércio e a Confederação Nacional da Indústria, propuseram 2 ações de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, pedindo que as mulheres ganhem menos que os homens, reconhecendo a desigualdade. O Supremo reconheça, está na Constituição a igualdade entre homens e mulheres. Reconheça a desigualdade, porque no Brasil, na Constituição, também tem o princípio da livre iniciativa. E quem vai julgar isso? O Supremo Tribunal Federal, que tem 11 componentes e apenas uma mulher. Então, essa é a realidade que a gente vive no Brasil. Talvez vocês não prestem atenção, mas as mudanças climáticas, a gente está aqui nesse momento que a gente não sabe se chove ou se o tempo abre. A gente teve grandes tragédias no Brasil esse ano, né, no Rio Grande do Sul, volta e meia alaga. Brasília, onde eu vivo, passou em chamas. Há 1 mês e meio atrás a gente não podia respirar. A respiração era cinza para a gente lá. As mudanças climáticas, segundo estudo recente da ONU, empurrarão as mulheres, 136 milhões de mulheres, para a linha da pobreza. Mas mais do que isso, 238 milhões de mulheres serão afetadas diretamente com as mudanças climáticas. Elas terão fome no mundo. Alguém presta atenção nisso? Isso é muito relevante. E somente com a representação feminina a gente vai conseguir avançar nessas agendas, que são agendas legislativas importantíssimas. Eu quero dar 2 exemplos para vocês de como as perspectivas próprias são importantes no debate político. O primeiro deles, a pobreza menstrual.
todas as mulheres, se nasceram meninas, menstruam, a não ser que elas tenham alguma disfunção. Se a mulher menstrua, e se a gente tem muitas mulheres no Brasil na linha da pobreza e abaixo da linha da pobreza, esse é um tema que tem que ser discutido, que tem que ser tratado, que depende de uma política pública. No parlamento brasileiro, a gente não conseguiu avançar com essa questão. As ideologias obstaculizaram o debate e a gente tem hoje só um projeto de uma deputada, de uma mulher, que prevê o Dia Nacional da Dignidade Menstrual. O assunto não pôde ser debatido. Eu me lembro de uma história minha. Eu morava em Niterói e estudava na UERJ. Fiz Direito na UERJ. E, certa ocasião, eu fui fazer prova. Eu estava com os meus códigos e me esqueci de colocar o absorvente. Eu estava nervosa, cheguei na faculdade toda suja. Fui ao banheiro da faculdade, não tinha um papel, não tinha nada para eu me cuidar. Eu tirei a minha roupa, lavei a minha roupa, sentei para fazer a prova, molhada, ainda suja. Eu, Renata, que sou filha de uma classe média. Imagina as meninas pobres que usam papel. Eu vivo nas comunidades porque eu faço trabalho social. Elas usam papel, elas não vão à escola quando elas estão menstruadas, porque elas têm vergonha. Segundo exemplo para vocês, importantíssimo. Eu no Conselho Nacional de Justiça, hoje eu sou conselheira do Conselho Nacional de Justiça. No Conselho a gente tem uma agenda muito importante de combate ao assédio nos tribunais. Uma das maiores causas de assédio contra as mulheres nos tribunais, adivinha o que é? A licença maternidade. Os homens perguntam, já vai sair de licença de novo? Ué, vai ter o segundo filho? Seu marido não tem televisão em casa, não? Televisão não, agora é rede social. O que está acontecendo? De novo, ué, o bebê não consegue mamar mamadeira? O meu vizinho já, a menina mama uma mamadeira que é melhor do que o peito, porque assim você pode voltar para o trabalho. E o que aconteceu na minha vida? A minha bebê, que está aqui hoje, que hoje tem 19 anos, a minha bebê, quando ela tinha 5 meses, eu fui chamada no trabalho, eu era juíza aqui no Rio de Janeiro, e fui chamada para coordenar todos os polos de justiça eleitoral. Mas o meu chefe disse assim, você precisa voltar para o trabalho e deixar a bebê, porque senão, ela nasceu no ano de 2005, senão você não vai conseguir coordenar as eleições de 2006. Eu preciso de alguém aqui agora. O que a Renata fez? Deixou a bebê. Deixou a bebê em casa com o marido, meu marido que me ajudou tanto para eu conquistar o espaço que eu conquistei. Eu podia hoje estar com ela numa sala de amamentação, porque no meu ambiente de trabalho eu proporciono isso para as minhas colaboradoras. Eu podia ter esperado mais um pouco, pedido que ele me aguardasse, porque eu conseguiria dar conta desse trabalho para frente. Então, a perspectiva própria são questões que só as mulheres vivem e que os homens não terão alcance. A perspectiva própria ela é muito relevante para que a gente promova os avanços que a gente imagine e que a gente deseja na sociedade. Eu penso que uma sociedade livre, justa e igualitária, ela depende fundamentalmente da equidade. Ela depende fundamentalmente de tornar todos iguais, com todas as suas características próprias e pessoais. Eu acredito que cada um de vocês desenvolva um trabalho, seja ele em casa, seja ele externo, e o que a gente pode fazer a mais, né, para trazer essas mulheres para esse ambiente. A gente sempre pode fazer a mais. Eu, nesse momento agora, além de cuidar de toda a pauta da infância lá no Conselho, de cuidar da equidade de gênero dentro do judiciário, porque a gente ainda tem menos mulheres no topo da carreira, são só 15% de mulheres nos tribunais brasileiros. A gente está fazendo políticas públicas para que isso melhore. Além de tudo isso, eu coloquei, né, peguei a minha bolsa, coloquei a minha bota e fui para o Marajó, fazer uma ação para mulheres e meninas no Marajó. Por quê? Porque lá eu descobri que existe um grande número de meninas de 5, 4, 10 anos que são violentadas, que são violadas sexualmente.
Vocês sabem qual é o tamanho da Ilha do Marajó? Alguém conhece a Ilha do Marajó? A Ilha do Marajó fica no Pará. Ela tem face para o Pará e para o Amapá. A Ilha do Marajó tem o tamanho do estado do Rio de Janeiro. A cidade que tem o maior índice de violência sexual contra meninas tem o tamanho do estado de Sergipe, chama Portel. Como é que a gente enfrenta esse desafio? Se de uma localidade a outra, às vezes de Rio, eu preciso 32 horas. Eu agora, nesse momento, nessa semana, estou com uma equipe de juízes lá no Marajó fazendo a inspeção para a gente ir em dezembro com uma grande caravana e eles não podem transitar, o Exército pediu para a gente não transitar nos rios porque os rios estão caudalosos e isso é perigoso. Então, isso facilita que as meninas balseiras, que são aquelas meninas que sobem nas balsas e se prostituem por prato de comida, não é por dinheiro, é por prato de comida. Isso facilita que os aliciadores, que as pessoas que vivem disso, e a gente tem pessoas importantes no cenário político lá, que vivam disso sem nenhuma punição e sem nenhuma restrição. E o que a gente pode fazer de diferente? Isso, pegar a bolsa, a gente está fazendo lá podcast, a gente está indo nas escolas, a gente está treinando a população local, as pessoas que são importantes para eles e que eles reconhecem como autoridades para denunciar. E eu descobri, quando eu cheguei lá, que sequer havia o telefone do 190 para denúncia. Então, como você combate o crime se a gente não tem nem a polícia ostensiva para ajudar essas mulheres e meninas? A gente está instalando isso tudo, mobilizando os juízes para julgarem rápido os processos de tribunal do júri, porque tem mortes. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque a gente sempre pode fazer um pouquinho a mais para inclusão das mulheres, para proteção das mulheres e para melhoria do nosso ideal de cidadania. A Mangueira tem um samba campeão de 2019, eu acho que a maioria das pessoas aqui é carioca, eu adoro carnaval também. Todos os anos eu passo 3 dias em Salvador e 3 dias aqui no Rio de Janeiro, porque eu acho isso um grande caldeirão cultural, isso me inspira. Os sambas, as músicas, as pessoas, como elas se comportam, todo mundo junto. E esse samba da Mangueira, que chama História para Ninar Gente Grande, eu adoro esse samba. Eu chorei. Nesse ano eu não tinha nem ido ao carnaval. Quando eu assisti 4 horas da manhã, eu chorava copiosamente. O que esse samba diz? Eu quero um Brasil que não está no retrato, onde mulheres, caboclos, mulatos têm o mesmo direito que homens e brancos. E o que falta para nós? E aí eu trago Guimarães Rosa, Grandes Sertões Vereda, que tem um verso que eu adoro também, e que diz assim: o correr da vida embrulha tudo. Esquenta, esfria, aperta, afrouxa, sossega, depois desinquieta. O que a vida quer de nós? Coragem. Coragem, pessoal. Obrigada.